Antes de começares este vídeo, deixa-me fazer-te uma pergunta curiosa. E se eu te dissesse que quase metade do teu cérebro é feito de gordura? E que as mesmas moléculas que muitas pessoas tentam evitar podem ser essenciais para cada pensamento que tens, cada emoção e cada movimento do teu corpo? Agora imagina algo ainda mais surpreendente. Essas moléculas podem ter sido responsáveis por um dos primeiros passos da própria vida na Terra. Muito antes de existirem plantas. Muito antes de existirem animais. Muito antes de existirmos nós. Hoje vamos entrar dentro de uma célula humana para descobrir como pequenas moléculas invisíveis ajudaram a construir a fronteira entre a química e a vida. Respira fundo, porque a viagem começa agora. Fecha os olhos por um instante. Respira fundo. Agora, imagina algo quase impossível. Amplia mentalmente uma única célula do teu corpo bilhões de vezes. De repente surge diante de ti um universo microscópico. Estradas químicas cruzam-se em todas as direções. Moléculas movem-se como multidões invisíveis. Pequenas máquinas biológicas trabalham sem descanso. Tudo parece caótico. Mas não é. Existe ordem, existe organização e existe uma fronteira. Não é uma parede, não é um muro. É uma película viva, fluida, dinâmica. Uma membrana tão fina que milhares delas caberiam na espessura de um fio de cabelo. Mesmo assim, essa fronteira invisível decide tudo. O que entra, o que sai, o que permanece e o que desaparece. Essa fronteira extraordinária é construída por moléculas chamadas lipídios. Durante décadas fomos ensinados a temê-las. Evita gordura. Gordura faz mal. Gordura entope artérias. Mas quando observamos a biologia com atenção, descobrimos algo surpreendente. Os lipídios fazem parte da própria arquitetura da vida. Eles formam as membranas de todas as células. Protegem órgãos delicados, armazenam energia e participam na produção de hormônios essenciais. Sem lipídios, não existiriam membranas. Sem membranas, não existiriam células. E sem células, não existiria vida complexa. Agora, imagina uma experiência simples. Um copo com água. Adiciona óleo. Eles não se misturam. O óleo separa-se da água. Isso acontece porque as moléculas são diferentes. A água mistura-se facilmente com outras moléculas de água. Já os lipídios evitam esse contacto. E é exatamente essa característica que cria algo extraordinário. Quando lipídios entram em contato com água, eles organizam-se espontaneamente. Formam duas camadas microscópicas. Uma estrutura conhecida como bicamada lipídica. Essa estrutura torna-se a membrana que envolve cada célula do teu corpo. Agora vem um facto que surpreende muita gente. Entre 30% e 40% da massa do cérebro humano é composta por lipídios. Quase metade do órgão que produz pensamentos depende dessas moléculas. Sem lipídios, os neurônios não conseguiriam transmitir sinais elétricos. Esses sinais percorrem o sistema nervoso a velocidades que podem atingir cerca de 120 metros por segundo. Cada pensamento, cada emoção, cada movimento do teu corpo depende em parte dessas moléculas que muitas vezes chamamos simplesmente de gordura. Mas os lipídios não servem apenas para construir membranas. Eles também são uma das maiores reservas de energia do corpo humano. Quando o organismo decide armazenar energia, ele constrói moléculas chamadas triglicerídeos. Essas moléculas formam-se quando uma estrutura chamada glicerol se liga a 3 ácidos graxos. Esse processo ocorre principalmente no fígado e no tecido adiposo. O resultado é uma molécula estável. Uma verdadeira bateria biológica. Quando o corpo precisa de energia, essas moléculas são quebradas novamente. Os ácidos graxos são libertados. E eles entram nas mitocôndrias, as pequenas centrais energéticas das células. Ali ocorre um processo químico conhecido como beta-oxidação.
Durante esse processo, as cadeias de carbono são cortadas em fragmentos menores. Cada fragmento gera energia química, e o resultado é impressionante. 1 grama de gordura pode fornecer cerca de 9 quilocalorias de energia. Carboidratos e proteínas fornecem cerca de 4, ou seja, a gordura armazena mais do que o dobro de energia. Aquilo que muitas pessoas chamam simplesmente de gordura corporal é, na verdade, um reservatório energético extremamente eficiente. E é neste ponto que surge outra molécula famosa, o colesterol. Durante muito tempo ele foi tratado como vilão, mas a biologia revela algo muito mais interessante. O colesterol é essencial para a vida. A partir dele, o corpo produz vitamina D, produz hormônios sexuais, produz hormônios ligados ao stress e produz substâncias que ajudam na digestão dos alimentos. Sem colesterol, o corpo humano simplesmente não funcionaria. Mas então surge uma pergunta. Por que ouvimos falar em colesterol bom e colesterol mau? A resposta está no sistema de transporte do corpo. O colesterol não se dissolve facilmente no sangue. Por isso, o organismo utiliza partículas especiais chamadas lipoproteínas. Imagina agora o sistema circulatório como uma rede de estradas. Nessas estradas, circulam veículos microscópicos transportando colesterol. Alguns veículos levam colesterol do fígado para as células, outros recolhem o excesso e trazem de volta. As partículas, chamadas LDL, transportam colesterol do fígado para os tecidos. As células utilizam esse colesterol para construir membranas e produzir hormônios. Por isso, o LDL é essencial. Mas quando existem partículas em excesso no sangue, parte desse colesterol pode acumular-se nas paredes das artérias. Com o tempo, podem formar-se depósitos que dificultam a circulação. Foi por isso que o LDL ganhou a fama de colesterol mau. Não porque ele seja mau por natureza, mas porque o excesso pode causar problemas. Agora entra em ação outro tipo de partícula, o HDL. O HDL percorre a corrente sanguínea recolhendo colesterol em excesso. Depois, transporta esse material de volta ao fígado. É como um sistema de limpeza biológica. Por isso, o HDL ficou conhecido como colesterol bom. E aqui surge o verdadeiro protagonista desta história. O fígado. Esse órgão extraordinário funciona como um grande centro de controle químico do corpo. Ele produz colesterol, produz lipoproteínas, distribui lipídios pelo organismo e remove o excesso quando necessário. Entre 70% e 80% do colesterol presente no corpo é produzido pelo próprio fígado, ou seja, o colesterol não vem apenas da alimentação. Ele faz parte da própria biologia humana. O segredo está no equilíbrio. Equilíbrio entre produção, transporte, utilização e remoção. Mas a história dos lipídios pode ser ainda mais antiga. Muito mais antiga. Alguns dos organismos mais antigos da Terra possuem lipídios diferentes dos nossos. Esses organismos pertencem a um grupo chamado arqueias. Eles conseguem sobreviver em ambientes extremamente quentes, alguns acima de 100 graus Celsius. Os lipídios dessas células são tão resistentes que suportam condições que destruiriam outras formas de vida. Isso leva a uma ideia fascinante. Antes mesmo de existir vida organizada, moléculas semelhantes a lipídios podem ter formado pequenas bolhas microscópicas nos oceanos primitivos. Essas bolhas criaram uma separação entre interior e exterior. Dentro delas, começaram a ocorrer reações químicas cada vez mais complexas. Em outras palavras, a vida pode ter começado quando lipídios criaram a primeira fronteira. Uma fronteira invisível, mas poderosa. Hoje, cada célula do teu corpo carrega essa mesma arquitetura ancestral. Bilhões de pequenas fronteiras vivas, protegendo o delicado equilíbrio da vida. E talvez essa seja a parte mais surpreendente de toda esta história. Aquilo que muitas pessoas chamam simplesmente de gordura
pode ter sido uma das primeiras arquitetas da vida na Terra. E neste momento, bilhões dessas pequenas arquitetas continuam trabalhando silenciosamente dentro de ti, mantendo o equilíbrio da vida, protegendo cada célula, transportando energia, construindo membranas, regulando hormônios. Tudo isso acontece agora mesmo enquanto respiras. Talvez durante muito tempo tenhamos olhado para a palavra gordura com desconfiança, mas a natureza raramente cria algo inútil. Os lipídios não são apenas reservas de energia, eles são arquitetos da vida. Engenheiros invisíveis que moldam cada célula do teu corpo. E talvez a ideia mais impressionante seja esta. As mesmas moléculas que hoje constroem as membranas das tuas células podem ter sido as primeiras a criar pequenos refúgios químicos nos oceanos primitivos da Terra. Pequenas bolhas microscópicas. Pequenas fronteiras entre o caos e a ordem. Foi dentro dessas fronteiras que a vida começou a organizar-se, a transformar química em biologia. E milhões de anos depois, essas mesmas estruturas continuam presentes dentro de ti. Bilhões de vezes. Em cada célula, em cada pensamento, em cada batimento do teu coração. Talvez o universo não tenha começado apenas com estrelas e galáxias. Talvez também tenha começado com algo muito mais pequeno. Uma simples membrana. Uma pequena fronteira. E a extraordinária capacidade da matéria de organizar-se para criar vida. Respira. Porque neste exato momento, essa história continua acontecendo dentro de ti.